pessoal da primeira série. Então, nós vamos para mais uma correção, das atividades realizadas no mês de maio. Essas atividades foram relacionadas ao conteúdo movimento uniformemente variado. Nós vimos as equações relacionadas a esse tipo de movimento e nós também vimos o movimento em queda livre. Certinho? Então, bons estudos. Pessoal, então vamos lá para o gabarito do dia 7/5, onde nós estudamos o movimento uniformemente variado. Questão 1. Um corpo em uma trajetória retilínea desenvolve movimento uniformemente variado entre 0 segundo e 6 segundos, e que V1 é igual a 10 metros por segundo e V2 igual a 40 metros por segundo. Determine para esse corpo qual o valor da aceleração. Pessoal, para calcular a aceleração, nós vamos utilizar essa equação. A aceleração é igual a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Qual que foi a minha velocidade final? 40 metros por segundo. Minha velocidade inicial? 10 metros por segundo. Meu intervalo de tempo? 6 segundos. Então, 40 menos 10, 30. 30 dividido por 6, 5 metros por segundo ao quadrado. Letra B, a função horária da velocidade. A função horária, a fórmula geral da função horária da velocidade é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, nós vamos substituir aqui a velocidade inicial, como o enunciado diz, que é de 10, e a aceleração que nós encontramos aqui, que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a função horária da velocidade vai ficar velocidade é igual a 10 mais 5 vezes t. Questão 2. A velocidade de uma partícula varia de acordo com a função velocidade é igual a 4 mais 8t. Pede-se a velocidade inicial da partícula. Pessoal, olha só de olhar para essa equação aqui, para a função, e lembrar o que cada membro representa, nós já temos a resposta. Então, velocidade é igual a velocidade inicial, então a minha velocidade inicial é de 4 metros por segundo. Letra B, a aceleração da partícula. Mais uma vez, olhando para a equação, para a função. A aceleração da partícula, ela multiplica o tempo. Então, quem está multiplicando o tempo? 8. Então, a aceleração vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Aí, nós pegamos a função, essa função, e substituímos o tempo igual a 2 segundos. Então, vai ficar velocidade é igual a 4 mais 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar 16 mais 4, 20 metros por segundo. Questão 3. Determine a velocidade inicial, o espaço inicial e a aceleração do móvel, uma vez que o mesmo se encontra em movimento retilíneo uniformemente variado, seguindo a função S é igual a 20 menos 2t mais t ao quadrado. Pessoal, para determinar a velocidade inicial, o espaço inicial e a aceleração do móvel, basta eu olhar para a função. Então, para a gente se orientar melhor, vamos pegar aqui a função geral da função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o meu espaço inicial vai ser quanto? 20. Olhando aqui, a minha velocidade inicial, menos 2 metros por segundo. E a minha aceleração, aqui a aceleração é o que multiplica 1/2 t quadrado. Aqui não tem nada multiplicando, então significa que esse valor aqui é 1. Quanto que tem que ser a minha aceleração aqui,
para que esse 2 cancele? 2. Então, a minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Questão 4. É dado a função v igual a 16 menos 4t no Sistema Internacional. Sistema Internacional significa aqui que as unidades de medida das grandezas que nós vamos encontrar vai estar no Sistema Internacional, certinho? Então, letra A. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Então, mais uma vez, qual vai ser a minha velocidade inicial? 16. Por quê? Velocidade inicial é o primeiro termo da função horária, depois da igualdade. E a minha aceleração vai ser menos 4, porque a aceleração ela multiplica o tempo. Então, menos 4 metros por segundo. Letra B. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 3 segundos e 6 segundos. Para discutir isso, primeiro nós precisamos substituir o valor de t a 3 segundos e descobrir a velocidade. Então, a minha função é velocidade igual a 16 menos 4t. Vamos substituir. Vai ficar 16 menos 4 vezes 3, 12. Então, a minha velocidade vai ficar 16 menos 12, 4 metros por segundo. Lembra lá atrás que a nossa aceleração ela é negativa? Se a nossa aceleração é negativa e a velocidade é positiva, significa que nós estamos em um movimento retardado. Vamos ver para t igual a 6 segundos. O mesmo procedimento, eu vou substituir na função. Então, vai ficar velocidade é igual a 16 menos 4 vezes 6. Isso vai me dar menos 8 metros por segundo. Se a minha aceleração ela é negativa e a minha velocidade também é negativa, significa que nesse instante de t igual a 6 segundos, o meu movimento vai ser acelerado. Letra C. Em que instante o móvel muda o sentido? Pessoal, para o móvel mudar o sentido, vocês concordam que primeiro ele precisa parar? Então, o móvel ele muda de sentido no instante em que sua velocidade é zero. Então, nós vamos substituir aqui a velocidade igual a zero. Porque para mudar de posição, ele precisa parar. Se ele para, a velocidade é zero. Substituindo aqui os valores, pego esse menos 4t, está negativo, e jogo ele para o outro lado, vai ficar positivo, então vai ficar 4t igual a 16. Isso vai me dar t igual a 16 dividido por 4, 4 segundos. Então, o móvel muda de sentido para t igual a 4 segundos. Vamos agora para a lista do dia 14 do 5. Ao iniciar a travessia em um túnel aproximadamente retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 metros por segundo. O módulo de sua aceleração escalar nesse percurso foi de... Vamos observar uma coisa aqui. Olha só, os dados do problema, ele não me dá a informação de tempo. E nós vimos na aula do dia 14 que quando eu não tenho a informação de tempo, eu posso utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2, que multiplica a aceleração vezes a variação da distância. Outro ponto que deve ser observado é porque houve uma desaceleração. Ou seja, eu vou encontrar um sinal negativo de aceleração. Vocês poderiam fazer esse exercício de duas formas. Ou como você sabe que houve uma diminuição na aceleração, você poderia vir aqui e colocar um sinal negativo,
ou você poderia fazer normalmente, como eu fiz aqui, substituindo os valores. Mas sempre tenha a ideia, o móvel, ele desacelerou. Então, olha só, substituindo os valores e fazendo as operações matemáticas, né? 5 ao quadrado, 25. 25 ao quadrado, 625. Mais 400, que é 2 vezes 200, 400A. Aqui, esse 625, ele está positivo. Vamos passar para o outro lado, negativo. Então, vai ficar 25 menos 625, que é igual a 400A. 25 menos 625, menos 600, que é igual a 400A. Esse 400 ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar menos 600 dividido por 400, menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que, como eu já disse, esse sinal negativo aqui indica que é uma desaceleração. O enunciado ele me pede em módulo, então o módulo vai ser 1,5 metros por segundo ao quadrado. Questão 2. Um automóvel entra num túnel com velocidade de 10 metros por segundo e sai dele com velocidade de 30 metros por segundo. A aceleração durante o movimento no interior do túnel é constante e vale 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule o comprimento do túnel. Mais uma vez, observe que o enunciado ele te deu uma velocidade inicial e uma velocidade final. Ele te deu uma aceleração e falou que ela é constante, então significa que ele está em um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar a equação de Torricelli para descobrir o comprimento do túnel. Substituindo os valores, fazendo as devidas operações matemáticas. Então, aqui vai ficar 900, que é igual a 100 mais 8 ΔS, que é o que eu quero descobrir. Esse 100, ele está somando, passo para o outro lado, fica subtraindo, então vai ficar 900 menos 100 igual a 8 ΔS, 900 menos 100, 800. Esse 8 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, então ΔS vai ser 800 dividido por 8, que dá 8 metros. Questão 3. Um trem desloca-se com velocidade de 54 km por hora. Em certo instante, o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, calcule a aceleração escalar do trem, sabendo que a distância por ele nesse intervalo de tempo foi de 450 metros. Pessoal, a primeira coisa que vocês não podem esquecer, unidade de medida, ok? Observe que ele me deu uma velocidade de 54 km por hora. O que eu preciso fazer? Transformar para metros por segundo. Como que eu faço isso? Dividindo por 3,6. Então, vai ficar 54, dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Mais uma vez, substituo na equação de Torricelli, uma vez que ele não me deu o tempo. Olha só, o trem ele está em movimento. O maquinista ele avista o animal. Então, ele quer saber qual que foi a aceleração nesse intervalo. Claro, até o trem parar. Então, se o trem parou, significa que a minha velocidade final ela é zero. Então, velocidade final, 0 ao quadrado igual a 15, que foi minha velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes 450, que foi a distância percorrida nesse intervalo de tempo, né? Então, 15 ao quadrado é menos 225.
Então, ele está positivo, eu passo para o outro lado negativo, que é igual a 900A. Então, esse 900, ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, minha aceleração vai ser menos 225 dividido por 900. Isso vai me dar uma aceleração de menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Professora, por que deu negativo? Deu negativo porque houve uma desaceleração. Questão 4. Uma grande aeronave para transporte de passageiros precisa atingir sua velocidade de 360 km por hora para decolar. Supondo que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, qual a distância mínima que ela necessita percorrer sobre a pista antes de decolar? Mais uma vez, preciso transformar essa velocidade que está em km por hora para metros por segundo. Então, 360 dividido por 3,6, 100 metros por segundo. Substituindo na equação de Torricelli, porque ele não deu informações sobre o tempo. Coloca isso, anota isso aí no caderno de vocês. Sempre que você não tiver informações sobre o tempo, você pode utilizar a equação de Torricelli, é uma opção. Substituindo os valores. Minha velocidade final é de 100 metros por segundo. A minha velocidade inicial é de 0, porque ele, supondo que ele está partindo do repouso, né? Substituindo o valor da aceleração, que é 2,5, fazendo as operações matemáticas, então 100 ao quadrado, 10.000. 0 ao quadrado, esse termo aqui, ele some, então vai ficar só o 2 vezes 2,5, que dá 5. Esse 5 aqui ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 10.000 dividido por 5, isso vai dar 2.000 metros. Então, significa que essa aeronave ela precisa percorrer 2.000 metros antes de decolar. Vamos aí para a lista do dia 21. Sobre o conteúdo de queda livre. Nessa lista, antes de colocar os exercícios relacionados à queda livre, eu coloquei alguns exercícios de renda. Então, vamos lá. Uma Ferrari Skinder acelera de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Calcule a aceleração dessa Ferrari em metros por segundo ao quadrado. Primeiro passo, transformar a velocidade, que está em quilômetros por hora, eu transformo ela para metros por segundo. Então, vai me dar aí uma velocidade de 27,78 metros por segundo, aproximadamente. Agora, eu jogo na função horária da velocidade. Velocidade final, 27,79, que é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Esse 3 aqui, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração vai ser 27,78 dividido por 3. Isso vai dar aproximadamente 9,26 metros por segundo ao quadrado, que é a alternativa A. Questão 2. Trens maglev que têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo e uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado mais uma vez, gente, primeiro passo, ele falou que a velocidade é partindo do repouso, então, velocidade inicial vai ser 0. Velocidade
final, ele falou que é 540 km por hora, mas ele me pediu em metros por segundo ao quadrado a aceleração. Primeira coisa, transformar a velocidade para metros por segundo. Então, divido por 3,6. Substituindo os valores, né? Outra coisa, ele falou aqui do tempo, né? De 2,5 segundos. Então, 2,5 minutos. Então, eu preciso transformar esse tempo aqui que está em minutos para segundos. Então, vai ficar 150 segundos. Substituindo na função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Fazendo as devidas operações matemáticas aqui, né? Esse zero aqui ele soma, então vai ficar A que multiplica 150. Então, para isolar a minha aceleração, eu passo esse 150 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar a aceleração igual a 150 dividido por 150. Então, a minha aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Questão 3. Uma pequena pedra despenca do 8º andar de um edifício a 31,25 metros do solo. Desprezando a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Então, claramente nós vemos que isso daqui é um problema de queda livre. Então, na queda livre, a minha aceleração vai ser a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que nós consideramos. Então, na letra A, ele pede o tempo de que a pedra demora para atingir o solo. Então, nós podemos utilizar essa equação aqui. A altura é igual à aceleração, que é a gravidade, né, G, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Eu sei que a altura é de 31,25. A aceleração da gravidade, 10. Substituindo os valores, esse 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós teremos aí que 31,25 igual a 5t. Esse 5 passa dividindo. Nós temos aí t ao quadrado é igual a 31,25 dividido por 5. Esse t aqui, ó, ao quadrado, passa em forma de raiz. Raiz de 6,25, o tempo vai dar 2,5 segundos. Letra B. A velocidade escalar com que a pedra atinge o solo. Então, eu sei que a velocidade inicial ela vai ser 0, a aceleração aqui, no caso, é a aceleração da gravidade, que vale 10, e o tempo é igual a 2,5, que nós encontramos anteriormente. Então, fazendo as operações matemáticas, terei uma velocidade de 25 metros por segundo. Letra C. A altura em relação ao solo em que a pedra estava 2 segundos após ter iniciado a queda. Então, ele quer saber a altura para o tempo igual a 2 segundos. Vamos substituir aqui. T igual a 2 segundos, a aceleração da gravidade é 10, como sempre, substituindo os valores e fazendo as devidas operações matemáticas, nós temos que a altura vai ser de 20 metros. Então, após 2 segundos de queda, ela percorreu 20 metros. Portanto, então, se ela percorreu, o quanto falta para o solo? Então, portanto, estava a uma distância de 31,25 menos 20, então ela vai estar a uma altura de 11,25. Letra D. A distância que a pedra havia percorrido quando sua velocidade instantânea era igual a 15 metros por segundo. Substituindo aqui os valores, né? A velocidade igual a 15 metros por segundo. Como eu disse, a aceleração da gravidade vale 10. Fazendo as devidas operações matemáticas, vai ficar 225 igual a 20
H, a 20 é a altura, né? Esse 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então a altura vai ser 225 dividido por 20, isso vai dar uma altura de 11,25 metros. O que significa dizer que um corpo está em queda livre? Pessoal, então quais que são os requisitos para me considerar um problema de física, um problema de queda livre? Então significa que o movimento do corpo ocorre em uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, vertical e livre dos efeitos de resistência do ar. Então, para caracterizar um problema como um problema de queda livre, a trajetória deve ser retilínea, deve ser na vertical e nós devemos desconsiderar, a situação deve desconsiderar a resistência do ar. Certinho? Beijos. Pessoal, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, procure. Nós professores, estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida quando necessário. Beijos, tenham um bom estudo.